Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos na Friaca de Jundiaí. Poxa vida, 14 graus agora, 1 hora da tarde, não, falar a verdade, 1h30, né? Imagine 6 horas da manhã, que delícia, né, Brunão? Hoje teve que fazer exame de sangue, 6h30 da matina, putz, eu e o Batman, né? Mas enfim, vamos lá, pessoal. O papo de hoje não é sobre o exame de sangue, mas não deixa de ser sobre medicamentos, farmácia, hospitais. Vamos falar sobre Panvel, small cap que vocês me pediram nos comentários. A gente vai comentar aqui, já transportando vocês para as principais pautas do vídeo de hoje. Tá? Primeiro, seja bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e vamos falar sobre Panvel, começando aqui pelas pautas, tá? Para ver se você se interessa em ficar comigo até o final. O que é a Panvel, market share, qual o tamanho dela hoje? Tá? A gente vai dar uma olhadinha também no que ela quer ser até 2025. Vamos olhar a região aqui de São Paulo, Rio Grande do Sul, principalmente Rio Grande do Sul e a região sul, onde ela tem maior posição de market share, mas quando as vendas é online, São Paulo se destaca, tá? Depois, os seus fundamentos, a evolução da pandemia para cá, trimestre a trimestre. Passado dos fundamentos, a gente vai para a simetria, que é bem grande nesse momento. Liquidez é o grande problema dela, pessoal. Então já deixo aqui o asterisco. Não é governança, e sim liquidez, o problema da Panvel. Eu morei em Caxias do Sul e lá em Caxias do Sul tem bastante Panvel, né? No centro ali. Tem uma posição bem interessante lá no sul, principalmente com o povo gaúcho. Porém, contudo, entretanto, quanto mais sobe, sudeste, menor a sua participação. E a liquidez das ações começou a aumentar em 2021. Ou seja, topo de mercado. Não teve muita sorte ali, justamente com o aumento das taxas de juros e a curva de juros empinando, tá? Vamos para o valuation e também para os dividendos, tá? São bem consistentes, por sinal. E aí a gente termina aqui com curva de juros, relatório do pessoal do BTG e a minha análise técnica, certo? Sem mais delongas, pessoal, passo aqui pelo disclaimer, tá? Do disclaimer, eu convido a todos vocês aqui a se inscreverem no canal, ative as notificações aqui no Clube dos Dividendos no YouTube. São 2 vídeos por dia e aos domingos 3. Então, se você se interessar aí por ações, dividendos, macro, valuation e também análise gráfica, fique comigo até o final e considere se inscrever e ative as notificações. Bom, sem mais delongas, pessoal, eu vou sair da telinha aqui para vocês, tá? Deixa eu ver. Agora sim eu saio. Então, quem é a Panvel, né? Bom, primeiro, rede de farmácias Panvel, tá? A região sul é o grande protagonista aqui da companhia. Mais de 15 mil itens de medicamentos, mais de 500 lojas, tá? A contar com sua grande região aqui, a região sul, onde ela tem 21% do market share. Tá? Então é bem importante aqui, mais de 379 farmácias. Tá? Pois bem, a Panvel também é a DMED, pessoal. Aqui é B2B, né? Distribuidora de média. A DMED é uma das principais distribuidoras de medicamentos do Brasil e pioneira em seu segmento. Possui 2 grandes centros de distribuição, Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, e São José dos Pinhais, no Paraná. Então, região sul ainda sendo protagonista. E terminamos com a Lifar. Tá? Deixa eu baixar um pouquinho a apresentação para vocês. Só um segundo. Agora sim. Tá? A Lifar é a última aqui. A Lifar está envolvida no desenvolvimento e fabricação de cosméticos, medicamentos e alimentos, além de fabricar aproximadamente 1/3 dos produtos que a Panvel vende sob seu próprio rótulo. Então, a Panvel tem o seu ciclo inteiro, a indústria, distribuidora, tá? E comercial, farmácia, certo? Então você vai estar investindo em um grupo hoje, né? O grupo de média, o grupo Panvel, com o market share principal no Rio Grande do Sul, 20%. Depois Santa Catarina nós temos 5,3%, Paraná 5,7% e São Paulo é bem pequenininho, né? São Paulo nós temos 6, pessoal, farmácia somente. Tá? Por isso que nem conta por aqui. Então, aonde está a avenida de crescimento para Panvel, que não tem um nome muito gaúcho, né? Então, ela tem chance de crescer sim. Tá? Aqui no Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, enfim, tem um nome aqui nacional, né? Diferente, por exemplo, de Banrisul, por exemplo, que aí você fica meio que colado ao estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina no máximo ali, tá? Paraná. Bom, Panvel tem 6 unidades em São Paulo, 89 no Paraná, 64 em Santa Catarina, 379 no Rio Grande do Sul. Então, uma empresa gaúcha que vem expandindo aí de sul a sudeste nesse momento, tá? Pois bem, o que ela quer ser daqui a 4 anos não, né, gente? Meu Deus. Daqui a 2 anos, né? 2025. Essa apresentação é de 2021, né?
Ela tem uma margem EBITDA hoje de 4,6%, ela quer ter 7%, tá? Redução de custos de energia nas lojas com energia renovável, isso é bem possível, tá? Isso é bem possível. Ela quer ter mais de 800 lojas, então o crescimento está embutido, pessoal. Tá? O crescimento está bem embutido. Aqui tem a nova logística aí com a Admed, que pode ajudar aí a diminuir custos, tá? Ou seja, é uma empresa que apresentou o seu processo de crescimento, tá? Por hora, orgânico no que tange investir na própria marca, não comprar outras marcas. Então não tem nenhum boato de Panvel comprando outra farmácia, ela quer crescer como Panvel. Então isso a gente tem que colocar como principal estratégia. E quem é do Sul conhece o atendimento. Eu estive em Caxias do Sul por um ano e pouquinho, tá? Assim, nada a comentar, uma boa farmácia. E quem é da região, tá? Sempre indica Panvel. É quase que um nome tipo Gillette, né? Vai na farmácia não, você vai na Panvel. Tá? Então é muito forte no Rio Grande do Sul. Estratégia dela de crescimento no Sudeste, que é desafiadora, tá? Bom, aqui é só uma curiosidade, pessoal. A companhia, isso em 2021 para 2022, tem São Paulo, tá? Apenas 6 lojas que ela tem em São Paulo, 58% aqui da receita representa nas vendas digitais. Então veja que São Paulo é muito populoso e São Paulo tem ali vamos dizer assim, uma característica, né? Uma cultura diferente. Tá? Então as vendas digitais, São Paulo já é protagonista em relação à participação das vendas. Tá? Então São Paulo ganha aqui, o que pode ser uma boa notícia, né? Para uma empresa que não precisa de repente estar investindo em lojas físicas, mas em centros de distribuição. Então talvez uma boa notícia para o investidor de longo prazo da Panvel é se a Admed, por exemplo, abrir, né, uma distribuição lá aqui em São Paulo, perdão, que eu estou em São Paulo, né? Aqui em São Paulo já tem São José dos Pinhais do Paraná, de repente se abrir em São Paulo pode viabilizar, tá? Uma combinação aí, né? Lifar e Admed em São Paulo pode representar uma venda de crescimento maior até do que a própria Panvel, tá? Que é uma farmácia em si. Aqui a gente está bem segmentado no setor de farmácia, tá? Drogazil, Raia com grande participação, Drogaria São Paulo também, tá? Ela pode vir aqui com a parte de distribuição, tá? E também indústria, que pode facilitar aqui os seus custos e ganhar o mercado de São Paulo, que eu acho que é o mais interessante aí do Brasil, né? A evolução, pessoal, dos seus fundamentos, tá? É uma empresa que não se mexeu, ou seja, se mexeu sim, né? Preferiu manter margens durante a pandemia. Então não é uma companhia que 2020 para cá ganhou muito dinheiro, tampouco perdeu, manteve as margens, tá? Ao custo de aumentar um pouquinho sua dívida, assim como a construção de mais uma distribuidora. Então a gente vê que a dívida está aumentando, o que não coloca a companhia, tá, em maus lençóis por hora, tá? Mas a gente olha para o lucro, a dívida crescendo e o lucro estável, tá? Então a gente tem que ficar de olho sim na dívida, porém, pessoal, quando a gente olha para o custo da dívida, é o principal culpado aqui pelo crescimento da mesma. É uma companhia que viu aí o seu custo da dívida aumentar bastante, tá? Hoje está em 18 milhões, resultado financeiro bem negativo. Só que, de novo, como ela tem um processo de crescimento, tá? E quer crescer, vai estar ali visando isso, pessoal, pode perder a mão. Então, o processo de expansão é muito, muito delicado. Você tem que ficar de olho porque a companhia está vendo sua dívida crescer e o lucro ainda nem um pouco, tá? Com o processo de expansão. Margens também não diminuem aqui para aumentar as vendas e também não aumentam para tentar ter qualidade. Então, é uma empresa que manteve a estratégia durante a pandemia, cresceu, tá? E vê o seu resultado financeiro piorar por causa dos juros. 2023 é um ano importante porque a gente já está vendo, tá? Um barateamento no crédito, tá? Tomara que isso seja uma tendência mais longeva e aí sim a gente pode ver essa dívida dando uma sossegada e a empresa até olhando para o mercado, follow-on e etc, para tentar se capitalizar. Ela que tem caixa sim, a liquidez é o grande problema e a gente vai estar de olho sempre nesse processo de expansão. Se a empresa não perder a mão, show de bola. Aqui no Brasil a gente tem o caso da Raia Drogasil, muito interessante. Inclusive a Raia Drogasil é um dos assentos no board, de um ativo da Raia Drogasil, assim como a Renner também está no board da própria Panvel. Então a gente tem na governança corporativa e tem um caso no Brasil de sucesso, que é a Raia Drogasil, como eu falei. Acho que a Panvel é uma empresa redondinha, tem que tomar cuidado com o crescimento versus dívida. Acho que o pior já passou, 2021 e 2022, em relação ao custo da dívida. E agora a atratividade do mercado financeiro pode também trazer a companhia a ter possibilidade de se capitalizar mais barato, como é o caso
de debêntures mais baratas e também de follow-on. Por que não? Investidor de longo prazo, eu acho que vai aceitar ali, ou vai ter que aceitar, né, um follow-on logo mais, logo menos, tá? Principalmente se ela quiser acelerar esse processo de crescimento. Assimetria, pessoal, o lucro estável, né, conseguiu se recuperar aqui em 2021, mas vê 2022 e começo de 2023 estabilizar. Tá? Então, o lucro se mantendo aqui numa tendência nortista, mas bem cíclico, né? Enquanto que o preço caiu bastante. Então, há essa assimetria. Hoje o preço está em 12, tá? E o lucro está bem estável, como eu mostrei para vocês, trimestre a trimestre. É uma companhia que vai lucrar entre 16 e 25 milhões, 16 e 20 milhões, 15 a 20 milhões. Tá? Isso tem sido o praxe do primeiro tri de 2020 para o primeiro tri de 2023. Inclusive, primeiro tri de 2020 ela lucrou 15 milhões, tá? No primeiro tri de 2023, 18. Primeiro tri 22, 21. Tá? Então, assim, é uma companhia que tem ali uma estabilidade de lucro confortável até. Só recentemente viu sua dívida crescer, tá? Não é barata. Estamos falando de uma companhia aí com 20 vezes lucro, tá? Um dividend yield baixinho, foco em crescimento. Preço justo para o Graham está em 9,71, então está caro nesse momento para o Graham. Os dividendos, pessoal, são bem consistentes, tá? Principalmente pandemia para cá, 2020 para cá. Tá? Então de 9 a 15 centavos, de 10 a 15 centavos. A média líquida dos dividendos líquidos é de 15 centavos. Então se a gente calcular ali 15 por 6%, dá R$ 2,50. A empresa está cara por dividendos. Não é isso que você deve focar na Panvel nesse momento. Quais são as principais datas cortes aqui? 2022, dezembro, 2021, dezembro, 2020, também dezembro. Então a gente vai estar de olho aí em, às vezes, pingar ali entre julho e agosto, junho e agosto, segundo tri, tá? Ou dezembrão, Papai Noel, Panvel divulga o seu dividendo. Juros, pessoal, aqui é a curva de juros longa, então onde a sua dívida vai estar alocada, queda muito importante, tá? E a tendência é que fique lateral e que tenha um contexto muito melhor do que foi 2022 e começo de 2023. Então, o custo da dívida tende a diminuir, isso é positivo para a companhia. Relatório aqui do BTG, pessoal, coloca um preço-alvo para a companhia em R$ 25,00. Tá? Então, BTG aqui com R$ 25,00. Tá? R$ 25,00, importante. A atualização aqui foi em setembro de 2022, não está tão atualizada assim, esse relatório é de 11 de maio. Tá? Eles mantiveram o preço-alvo, não alteraram desde setembro de 22, o que passa a ser interessante. Né? Aqui tem um pouquinho mais sobre as informações. Tá? Se vocês quiserem ter acesso a esse relatório, pessoal, lá na plataforma do TC. Tá? Eu sempre deixo aí na descrição para vocês, TC mais Genial, né? Que é para você abrir conta na Genial e ter também acesso ao TC. Certo? Bom, a minha análise técnica, pessoal, o que eu estou achando da Panvel? Primeiro, investidor de longo prazo, tá? O preço de desconto é esse quadrante aqui, tá? Ou seja, preço teto vai dos 11,62 aos 13,86, tá? Tudo acima dos 13,86, então começa a ficar caro para mim. Então, para a realidade, curva de juros 22, 23 e eu posso pôr 24 também. Então é a região onde holders, na minha opinião, há atratividade sim. Agora, os descontos, caso aconteçam, eles existem, pessoal, na casa dos R$10 aos R$ 9,66. Então vamos lá. 10,35, 10,13, 9,77, 9,66. Tá? São os principais descontos. Eu não tenho, tá? Para a Panvel, infelizmente ela não era líquida aqui de 2019 para trás. Ela começou a ser líquida, como eu falei, né, em agosto, setembro de 2020. Né? Então já começou a pegar ali uma subida de juros logo em 2021, que dificultou a companhia. Eu não tenho cenário para a Panvel de queda. Tá, então vou fazer a manutenção de 2022, assim como boa parte das small caps que são lucrativas. As small caps são lucrativas, para mim, chega de queda, ou melhor, chega de nova mínima. Tá? Então eu não acho que ela vai renovar a mínima. Está na casa dos 8,50 ali. Não acho. Então acho que ela vai trabalhar consolidada, sendo 9,66 o principal suporte, 10,35 também, 10,13. Essa região dos 11,62 aos 13,86, região neutra, ao fim do desconto. Em um primeiro alvo, 14,86, pessoal. Tá? 14,86. Quem está otimista com a companhia para o curto prazo, 18,83, 19,52. Tá? Então ali para mim está os dois grandes pontos, o desconto terminando aqui. Tá? Depois eu vou lá para os 22, aí para o BTG, né? 22,48.
23,87 e termino com 27,24, 28,15, 28,33, praticamente máxima histórica. Tá? Então eu vejo ainda um semestre, pessoal, talvez seja muito, mas pelo menos um trimestre até outubro, eu vejo a Panvel trabalhar no máximo até 14,89 e no mínimo 9,66, 9,77. Tá? Então aqui vocês têm o parâmetro aí de quanto maior o desconto, quanto mais justo ou menor o desconto para o contexto atual. Muito volume aqui no terceiro TRI de 22. Tá? Então por isso que eu defini essa região aqui como principal região de interesse de preço. E de fato, sempre que nós saímos um pouquinho que foi acima da área pintada, os preços retornaram. Então vou respeitar isso também para o segundo TRI de 23, tá? 13,86 é ali o sinal de, opa, vamos diminuir um pouquinho a compra, porque talvez ela volte para 11,62, 10,35, se os resultados continuarem os mesmos. A simetria existe, pessoal. Então se acelerar, tá? Não é cenário meu para o segundo trimestre, mas caso acelere, pessoal, aí eu só tenho parada forte só lá nos 18,83, 19,52. Tá? Quando isso acontecer, porque eu acho que vai acontecer em algum momento, só não no segundo TRI, ou seja, a empresa caminhar nos seus preços, tá? Para fechar a simetria positiva, pum, vir para cá, aí eu vou trabalhar com toda essa região dos 14,89 até os 13,86, pessoal, essa região aqui com o desconto. Como desconto para a gente rumar aí sim para os preços mais próximos do BTG lá, nos 22,48, 23,87. Certo, pessoal? Panvel, lucro estável, dívida subindo, mais um processo de crescimento embutido. Olhando para os juros, caso a gente continue a fechar os juros, o resultado financeiro melhora, aí a dívida dá uma atenuada e vamos lá. Vamos supor que ela consiga ganhar um market share, tenha um resultado acima do esperado em um trimestre que venha. Rapidinho, ela pula para os 18. Certo, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.